Eu sou a Prof. Josélia, trabalho há 22 anos já, concursada estadual, tenho contrato no município também, trabalho 60 horas, manhã, tarde e noite, formada em língua portuguesa, e trabalho com língua portuguesa e literatura também nas EJAs e ensino médio. A minha formação eu fiz em 2004, eu me formei, faz um tempinho, na faculdade. No magistério eu me formei em 98. Então, eu terminei o magistério em 98 e em julho, em outubro, dia 15 de outubro, no dia do professor, eu iniciei o meu contrato na prefeitura de Vitor Grefe, onde eu morava. Depois disso, nunca mais saí da área, né? Só me aprimorei e continuei estudando e evoluindo, mas sempre na área da educação. Vim para Pinhal em 2013 e logo após, então, no ano seguinte, se não me falha a memória, no 2000, uns 2 anos depois, nós iniciamos com o projeto da EJA, na Diogo Penha. E aí me fizeram o convite, né, me perguntaram se eu queria assumir EJA. Eu havia trabalhado em São Leopoldo com o ProJovem, que é uma modalidade de ensino semelhante à EJA. E era muito rico o trabalho, então, assim, de pronto eu aceitei e nunca mais eu saí. Então, à noite, os meus períodos sempre foram com a EJA, tá? Eu trabalho com o ensino superior, seria, né, a EJA superior, na Diogo Penha. Tenho 3 turmas hoje, tá? T7, T8 e T9. Que elas referem-se basicamente ao primeiro, segundo e terceiro ano do superior. Ah, tá, entendi. Seria o ensino regular, né? Que seria tem a T4, T5, T6, que é do fundamental, e eu trabalho já com ensino médio. Então, a EJA ela tem que se trabalhar de uma forma diferenciada, tá? Visto que a maioria da clientela vem de um dia de trabalho, né? A maioria já por ser com a idade diferente do regular, já tem outros propósitos. Então, a gente precisa abordar muito a questão atualidade, né? Preciso trabalhar os conteúdos, sem dúvida, e eu falo muito para eles que a gente apresenta a grade para eles, tá? Mas no EJA, por ser mais compacto, eu não tenho tempo hábil de trabalhar da mesma forma que eu trabalharia no regular. Então, a gente precisa apresentar os conteúdos, mas de uma forma mais simplificada, e até mesmo para que eu possa prender a atenção, né? Porque senão eles já não conseguem mais permanecer atentos na aula. A gente tem a questão da faixa etária ser diferente, então a gente precisa levar em consideração que exercícios, até mesmo a forma de conduzir, ela precisa ser um pouco diferenciada. Eu vejo essa questão da associação do conteúdo, tá? Porque assim, quem volta para o EJA teve inúmeros motivos para não ter cursado regular, né? Eu sempre inicio o semestre conversando com eles e perguntando quanto tempo faz que não estuda, por que está retornando, por que parou de retornar no período regular, e a gente tem, assim, as mais diversas histórias. Então, por isso que eu vejo, assim, que uma das dificuldades, talvez, assim, mais gritantes, seja o conteúdo em si, porque em função do tempo, em função de eu ter que passar toda a grade que eu passaria num ano inteiro no regular, eu preciso passar de uma maneira mais reduzida para eles. E eles têm que sair, mesmo que seja de um EJA, mesmo que seja de uma outra modalidade, tendo noções
de conhecimentos específicos, né? Então, a língua portuguesa, que é a minha área, ela é bem complicada, bem densa, e infelizmente, às vezes eu acabo tendo que passar por cima de alguns conteúdos que também que eu não posso deixar de abordar. Então, uma das dificuldades mais acentuadas seria a questão da grade curricular, né? Isso é bem importante. Que, na real, os nossos métodos de avaliações hoje já conseguiram evoluir um pouquinho mais, né? Que no meu tempo de escola era só prova e foi mal na prova e já era. Agora não, agora a gente consegue avaliar com trabalho, a gente consegue avaliar com a participação, principalmente ter a noção de que a avaliação ela é gradativa, né? Ela é diária, contínua, e isso eu explico para eles desde o início, né? Desde a primeira aula a gente elenca 3, 4 ou 5 métodos avaliativos, mas que eles saibam que a avaliação ela é contínua, né? Isso que é o básico para eles saber, tá? Então, assim, o que eu faço? Eu não sei se vocês querem saber quais os tipos, quais os métodos avaliativos que eu faço com eles. Tá, eu costumo avaliar sempre a questão de provas, é uma prova, tá? Eu faço uma prova no semestre. Os cadernos eu avalio, rotina, termina a aula, eles trazem o caderno para eu olhar, que está copiado, que está feito o exercício, e eu carimbo. E aí eu costumo dizer para eles, prof, no final do semestre vai contar os carimbos para ver quantos carimbos tem, se está tudo ok. E eu só carimbo o caderno que está em dia, né? Então eu posso rubricar, posso dar um visto, mas se não está em dia, se não está feito, eu não carimbo. Então eles têm uma certa regra, assim, que eles já me conhecem, sabe? Prof, vai dar o visto hoje, vai dar o visto hoje. E às vezes a gente acaba se empolgando e não dá tempo de dar o visto. Então eles iniciam a próxima aula já trazendo o caderno para que eu possa dar o visto e eles estarem tranquilos que a prof olhou e sabe que eles estão acompanhando o conteúdo, tá? A presença para a EJA, ela é fundamental, então eu também computo isso e sempre deixo claro para eles. Talvez tu não esteja num bom dia, nem todos estamos todos os dias, mas estar presente e estar de corpo presente é muito importante, porque nem sempre eu vou passar no quadro o conteúdo que eu estou explicando, mas eu posso estar falando e estar explicando uma regra de acentuação que eu não vou passar ali no caderno. Então, eu sempre deixo bastante claro para eles que a questão da língua portuguesa é para a vida, não é para sala de aula, não é para prova, não é para trabalho, é para a vida deles. E assim como é para a vida, é para todas as outras disciplinas. Então, não adianta eles falarem de acordo com a normativa culta se na matemática eles não conseguirem interpretar um cálculo para fazer. Então, língua portuguesa é a base de todas as outras disciplinas, né? Muitos. E entra a questão, assim, alguns, pelo tempo fora da escola, né, de estar retornando depois de 20, 30 anos, e alguns por terem abandonado a escola no tempo regular, justamente por terem dificuldade na aprendizagem. Então, não conseguiam aprender e saíram, acabaram evadindo do regular, né? Então, essa questão de ritmo, ela é bem complicada, né? E nós temos um agravante agora da pós-pandemia. Durante, né? A gente ainda está no processo de pandemia. Esses 2 anos, 1 ano e meio fora da sala de aula no presencial, ele afetou, assim, de uma forma quase que incalculável o prejuízo da educação, do ensino propriamente. Nós estamos também nos ajustando agora, nós professores, né, com toda essa nova perspectiva em sala de aula de conteúdos, assim. Nós, infelizmente, nós temos que cumprir um currículo, né? Eu digo infelizmente porque eu sou cobrada pela escola, a escola é cobrada pela coordenadoria, a coordenadoria é cobrada pela SEDUC,
e a SEDUC é cobrada pela União. Então, todo mundo tem uma hierarquia e a gente responde, né? E dentro disso a gente tem os índices que precisam ser seguidos. Então, eu preciso dar conta, tá? Então, o que acontece com essa diferença de aprendizagem? A gente avança com o conteúdo, sempre retomando. Tá? Retomo. Se eu vou iniciar uma nova classe gramatical, por exemplo, eu retomo a anterior. Tem gente que ficou com dificuldade tanto para aprender quanto para fixar. Sempre na EJA a gente pede para eles: revisem em casa, retomem em casa, busquem em casa. Hoje se tem o acesso ao Google, né, que com o Google só não aproveita quem realmente não quer. Então, o recurso que se tem é maravilhoso e a ideia é que se aproveite, então, esses recursos fora da sala de aula também. Então, a ideia é o diferencial, né? Tu tem que ser diferente, tu tem que trabalhar de uma forma diferente. O convencional, eles já tiveram acesso no regular. E se não conseguiram permanecer no regular, com certeza tem algum problema que não, ou talvez não tenha aparecido, ou estava mais obscuro, e agora, com esse retorno para o EJA, ele tem que se trabalhar de uma forma diferente. Eu, particularmente, acredito muito, assim, na questão da atualidade, para ser trabalhado na minha área, né? Português é essencial, então, tudo que a gente consegue trazer de notícias, de reportagens, de coisas práticas da rotina deles, é uma forma de chamar atenção e fazer com que eles participem, né? Que seja do interesse deles também os conteúdos. E acredito que quem queira entrar para essa modalidade precisa também ter um olhar diferenciado. Não é só chegar e dar aula, né? Como eu digo, conteúdo qualquer um passa. Conteúdo a gente pode dar um link, pode mandar pesquisar. A forma com que a gente trabalha, né? O jeito com que tu lida com uma pessoa que entra nessa modalidade de ensino tem que ser diferente. Um aluno meu essa semana comentava comigo que quando ele era pequeno, nenhum professor teve um olhar diferenciado, de querer saber o que estava acontecendo, se tinha algum problema na casa dele, contando que tinha sido abusado, enfim. E que agora ele se encontrou e se achou enquanto pessoa e que ele conseguiu firmar o estudo na EJA por ele entender que ele pode, né, mesmo ninguém perguntando o que ele tinha, se ele precisava de ajuda, no EJA ele encontrou essa saída para poder melhorar, né, até de vida. E ele está cursando técnico de enfermagem, então, assim, é uma superação atrás da outra. Então, a professora que iniciar, que quer, que almeja, que acredita que seja uma opção a trabalhar nessa área, precisa ter um olhar diferente.